o último livro da Bíblia. Glória a Deus. Eu até falei para a irmã Anitta que ela ia louvar hoje, mas eu cheguei atrasado, viu? Mas tem outros cultos para adorar a Deus. Amém? Glória a Jesus. Capítulo 1 de Apocalipse. Nós lemos semana passada o capítulo 1 e paramos no versículo de número, os irmãos lembram? Número 8. Foi isso? Glória a Deus. E nós vamos aqui voltar ao versículo 4. Amém? Que eu li, mas eu só falei do versículo 1, 2. Na verdade, é mais introduzir o livro de Apocalipse do que comecei propriamente dito. Porém, nós vamos ler o versículo de número 4 em diante, que tem por título Dedicação às 7 igrejas da Ásia. Diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. E seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que venho com a nuvem, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até o mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelos testemunhos de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, e no dia do Senhor ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sarde, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, e uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Logo você vai entender o seguinte, pode sentar. Se a voz de Deus é uma voz de muitas águas, você já foi em Foz do Iguaçu, no tempo que a chuva mesmo cai nas cataratas do Iguaçu? O barulho da água é ensurdecedor, você não consegue ouvir quem está do seu lado, é um barulho terrível. Então o céu não é lugar de silêncio, o céu é lugar de barulho, irmão. Por isso que a igreja precisa ser pentecostal. O crente tem que ser aceso, tem que dar glória a Deus. O diabo gosta de crente morto, mas uma igreja viva, barulhenta, cheia do Espírito
Santo, o diabo não aguenta, ele tem que bater em retirada. E nos últimos dias, Satanás ele tem lutado para acabar com o barulho santo que há no meio do povo pentecostal. Claro que há muitas histerias em nosso meio, há muita coisa que não é barulho de Deus, é coisa de homem. Porém, quando é de Deus, todos sentem a presença do Deus Todo-Poderoso, porque contagia a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu congregava numa igreja, tinha uma irmã, nunca esqueço disso, e essa irmã era aquela que quando os irmãos pregavam a palavra de Deus, ela pulava e rodava no pé só. E o meu pastor pernambucano, tradicionalzão, ele disse um dia para mim: eu não aguento mais ver essa mulher, ela pula todo dia dentro da igreja. E teve um dia que o pastor estava falando sobre a Nova Jerusalém, e rapaz, desceu um fogo e ela saiu rodando, e ele olhou para mim e disse: ô irmão Carlos, vá lá e faça ela sentar. Eu falei: pastor, o senhor me perdoa, mas eu não vou não. Ele disse: rapaz, você tem que ir lá. Eu falei: pastor, o senhor pode até me disciplinar, mas lá eu não vou. E tinha um irmão do meu lado, meia foi, chamado José Santos. Eu vou! Desceu lá, quando ele tocou na mulher, ficou lá o teu rodando. Aí o pastor olhou para mim e disse: o senhor vai lá com o irmão Neto, você ouviu o que vai acontecer. É poder de Deus que está ali naquele lugar. Deixa a mulher dar glória a Deus e dar lugar ao Senhor. Então não toca naquilo que Deus está fazendo. Amém? Aquilo que você não entende, fique quieto. Ainda está na sua alçada. Tem coisa que você não entende, então fica calado. É para pular, é melhor pular dando glória a Deus aqui do que pular carnaval agora em fevereiro, né? Deixa o menino rodar, como diz o livro do pastor João, que Deus vai dar a vitória, o fogo vai cair, pronto. Nós somos pentecostais. Eu fico olhando às vezes o pastor pregando e o povo, meu Deus, agora é assim no celular, né? E daqui um pouco, dá glória! O povo dá glória para quem? Não sei para quem dá glória. Está desligado. Então fique ligado que uma hora esse fogo pode pegar você. Amém? Amados, o texto que nós lemos, pouco comprido, como diz o nordestino, foi de propósito ler até esse versículo, porque nós viemos aqui de uma jornada. Eu acredito que até setembro a gente termine de ler tudo isso aqui, estudar tudo, mas ainda vai ser pouco tempo. Porque o livro de Apocalipse é um livro muito profundo para o nosso entendimento. E eu fico observando alguns teólogos mais modernos que abordam o termo arrebatamento e abordam a expressão escatologia de uma forma equivocada muitas das vezes. Quando as pessoas usam o Apocalipse para falar que o Apocalipse todo está falando sobre a igreja. E quando nós olhamos para Apocalipse, nós vamos entender que a igreja de Jesus Cristo, ela vai até o capítulo 3, somente. Só até o capítulo 3 é que fala da igreja. O capítulo 4 já mostra a igreja sendo arrebatada, tomada e arrancada da terra com poder e grande glória. O capítulo de número 3 vai mostrar tudo sobre a igreja. O capítulo 4 começa a mostrar uma igreja que é arrebatada. O capítulo 5 nós vamos entender que lá são reveladas ali as coisas eternas sobre a redenção e os 7 selos de Deus. No capítulo 5, nós vamos encontrar falando acerca do juízo, dos selos do Senhor, e ali começa a falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você percebe que no capítulo já de número 7 em diante, ele vai mostrar acerca da glória de Deus. Não tem mais igreja aqui. No capítulo 8 fala sobre o toque da trombeta, começa a falar sobre o toque da trombeta e as 7 trombetas de Deus que vão tocar sobre a face da terra. Quando Jesus voltar e que ele vier, vai acontecer 3 coisas extraordinárias. Primeiro, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Segundo, aqueles que estão em Cristo serão tomados aqui da terra e se encontrarão com Ele nos ares. O encontro da igreja viva com o Deus Todo-Poderoso. E terceiro, haverá uma glorificação do nome do Senhor, porque todo olho verá o Filho de Deus que virá sobre as nuvens. Dentro de tudo isso, nós aprendemos que a igreja, ela será tomada, arrebatada. E a palavra arrebatar, ela vem de um termo grego chamado harpazo. Harpazo quer dizer tirar com muita força, arrancar com muita força. Quando Jesus arrancar a igreja aqui da terra, nem o poder do inferno pode segurar aqueles que lavaram o seu sangue, que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Nenhum poder do inferno vai poder segurar ninguém, vai ser arrancado com força. Segundo, a Bíblia diz que será um evento que vai acontecer de repente, num abrir e fechar de olhos, vai acontecer o grande dia do Senhor. Quando olhamos para a vinda de Jesus, que Ele veio com o seu poder sobre a terra, nós vamos observar que dentro de um contexto sobre esta interpretação, que é a segunda interpretação, que faz mais sentido que a primeira, daquela que nós estávamos falando acerca do arrancar com muita força. Uma vez que Cristo virá, Ele vai vir como, pastor? Ele virá em duas etapas. Assim sendo, devemos nos preocupar e perguntar qual o povo que vai subir quando Ele vier buscar a sua igreja. Primeira etapa, Ele vem buscar a igreja da terra. Na segunda etapa, Ele vem buscar os crentes que ficaram na grande tribulação. Então, nós aprendemos que Jesus virá em duas etapas. E quando nós olhamos para algumas coisas semelhantes a essa, algumas pessoas acreditam que o texto, ele é direcionado diretamente a Jerusalém, fazendo referência à destruição de toda a cidade, que ali ocorreu entre os anos 70 depois de Cristo. Outros afirmam que este poder representa algum tipo de homem forte, que vai tentar segurar aqueles que estão sobre a terra, e quando Cristo vier com muita força, ninguém poderá segurar aqueles que Ele vai arrebatar com poder e grande glória. Eu estava observando algumas expressões que nós lemos aqui no capítulo de número 1, quando diz o versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Os irmãos notam que aqui ele apresenta João como aquele que é o homem que foi a fonte, aquele que deu origem a trazer as revelações, mandada pelo dono da fonte, que é Jesus Cristo, o revelador de todas as coisas. Então, nós vamos entender aqui que ele vai enumerar as igrejas. Ele fala as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas, dentro do contexto, até eu passei hoje uma tarde toda terminando aqui um assunto que estava no meu coração, e quando nós observamos acerca de João, nós vamos entender que esse João, ele é aquele que Deus chamou para que ele desse continuidade ao ministério apostólico sobre a face da terra. Mas o texto que nós lemos, ele apresenta 7 igrejas. O número 7 é o número de Deus, o número da perfeição do Deus Todo-Poderoso. Nós poderíamos falar aqui sobre numerologia, que não é algo usado como os cabalistas usam através do judaísmo, mas sim números que têm representação bíblica e tem sentido espiritual para cada significado seu. Porém, entretanto, aqui ele usa a geografia de onde estão essas igrejas, e ele apresenta essas igrejas em um termo geográfico conhecido como Ásia. Ásia, um continente dominado por poderes satânicos. A fortaleza do diabo tomava conta,
imperava sobre aquele lugar. A feitiçaria, tantas coisas terríveis dominavam sobre aquele lugar. Porém, no meio desse povo, aonde estava o trono de Satanás, depois você vai ver isso, Deus levantou homens que fundaram igrejas e tinham pessoas congregando e servindo ao Deus Todo-Poderoso. E aí o texto continua falando, dizendo: graça e paz. É uma saudação que eles usavam, os judeus costumam usar essa palavra graça, que é favor merecido, paz, que é shalom, que significa aquilo que vem para trazer benefício dentro de você, produzir em você uma felicidade que homem nenhum consegue produzir. A paz de Cristo, ela é tão poderosa que excede todo entendimento humano. O homem não consegue compreender. A ONU faz campanha pela paz, mas a verdadeira paz não está na ONU, não está nas nações americanas, não está no continente europeu, não está no G12, está em Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele tem poder de produzir essa paz. Quando nós observamos os versículos adiante, nós vamos encontrar aqui uma série de especificações de apontamento. Aqui vai falar acerca dos 7 espíritos, não vou falar sobre isso hoje, mas em outro momento eu vou explicar o que é esses 7 espíritos. E ele começa a trazer uma abordagem, dizendo então quem foi que encaminhou a carta. A carta vem de onde? Quem é o destinatário? Quem mandou essa carta? Aí ele vai então dizer: é da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Porque muitos acreditavam em alguns homens por nome de Cristo, outros por nome de Jesus. Você sabia que havia no mínimo 65 tipos de Cristo que havia naquela época? Então ele apresenta Jesus Cristo. E quem é esse Jesus Cristo? Ele diz: Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Por que a fiel testemunha? Porque ele está diante do Pai, ele que viu tudo, ele que conhece tudo e ele que sabe de todas as coisas. A fiel testemunha. Aí ele diz: o primogênito dos mortos. Por que o primogênito dos mortos? Porque ele foi aquele que ressuscitou dentre todos que estavam, o primeiro, chamado primogênito dos mortos. Aí ele diz: primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Isso é profundo, porque em João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele apresenta aquele que nos ama. Você entende essa palavra como é forte? Ele te ama. Quando você vai pregar o evangelho, encontra alguém na rua e diz: olha, Jesus te ama. Tem muita gente que acha que isso é uma frase de efeito, já ficou como é uma palavra poderosa. Ele te ama. Se ele te ama, ele te protege, ele cuida de você, ele está com você. É ele que vai garantir a sua vida vitoriosa. Por quê? Porque ele te ama. Se você ama, você protege. Se você ama, você cuida. Se você ama, você guarda. Se você ama, você zela. Se você ama, você vai sustentar aquilo a quem você ama. E aí nós vamos entender que dentro dessa expressão que o texto usa para apresentar essas características de Jesus, nós vamos encontrar também aqui no versículo 6: e ele nos fez reis e sacerdote para Deus. Olha João falando que ele nos fez reis e sacerdote para quem? Para Deus. Algumas pessoas podem olhar aqui e dizer assim: aquele dali é um qualquer. Para os que estão de fora, você pode ser um qualquer. Você pode não ter aqui fama, você pode não ter aqui uma boa oratória, você pode aqui não ter uma boa posição perante a sociedade. Porém, o mundo invisível, guarde isso, o mundo invisível, ele é mais real do que essa madeira daqui. O mundo invisível,
É mais real do que esse microfone que eu estou segurando ele aqui. O mundo invisível, ele existe. E ele é composto de dois personagens. O personagem do mal e o personagem do bem, para você entender. No mundo espiritual, quando Satanás olha para você, ele não vê a marca da roupa que você usa. Quando ele olha para você, ele vê as vestes espirituais que você tem. E quando ele olha para você, ele enxerga se você está com vestimentas brancas ou não. Como assim? Zacarias capítulo de número 3 diz que Satanás estava diante do anjo do Senhor para se opor a um sacerdote, a um sumo sacerdote. E o texto vai dizer que as vestes do sacerdote, a mitra que estava sobre a sua cabeça, estava suja. E o diabo estava lá se opondo ao seu lado, tentando tomar a direita, mas ao seu lado estava o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor recebeu uma ordem e disse: vai lá, tira as vestes sujas. A palavra suja do grego, lá no texto que nós lemos, dá uma ideia de sujos de fezes, de excrementos humanos. Ele estava tão sujo que fedia, mas ele disse assim: olha, ele é para mim como um tição tirado do fogo. Vai lá, tira as suas vestes sujas, troca a sua mitra, porque ele é importante para mim. Você é importante para Deus. Quando o diabo olha para você, ele vê a sua posição espiritual. Ele não vê você como um pobre coitado, como você acha que é. O diabo tem medo de nós. É nós que não sabemos disso. Ele tem medo de um crente cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Porque quando ele vê um crente que está na posição, quando ele olha no pé tem fogo, ele olha na mão tem fogo, ele olha na cabeça tem fogo, ele olha para o crente de vestimentas brancas, está clara. Quando manifestar o demônio, você pode dizer: olha nos meus olhos. Ele não consegue olhar. Não consegue olhar. A primeira coisa que ele vai dizer: tem fogo. Aleluia. Tem fogo. Tem gente que o fogo está quase apagando, mas ele te ama tanto que não vai deixar apagar o pavio que fumega. Ele vai te restaurar e te colocar de pé. Você pode não ser ninguém aí fora, mas o mundo espiritual, nós somos, como diz o texto aqui, e ele nos fez reis e sacerdotes. Olha, rei, poder dominante dentro de uma questão política, democrática e não teocrática, como porque é governo de Deus. E ele diz que fez sacerdote, ou seja, poder de destaque, alguém que está no nível mais alto da religião que está servindo, alguém que foi escolhido para orar, interceder e falar com Deus Todo-Poderoso. Então você não é um qualquer, você é um canal de Deus. Você sabia disso? Diga para a pessoa que está perto de você: você é um canal de Deus. Diga: você tem muito valor para Deus. Diga: o diabo não gosta de você, porque você tem muito valor para Deus. Você é precioso demais para o Deus Todo-Poderoso. Oh glória! Você é rei e sacerdote. Você é separado, nós somos isso. Por isso que às vezes, quando um crente chega numa empresa para trabalhar, a empresa está quase falindo, mas quando ele põe o pé, tudo começa a melhorar. Aí ninguém entende nada, porque chegou o crente. E o demônio que estava lá fazendo a empresa quebrar vai ter que bater em retirada. É o crente que chega numa casa que está debaixo de maldição, tudo dando errado. Aí ele chega lá, põe o pé, levanta a mão, glória a Deus, o diabo vai embora e aquele lá volta a ter paz novamente. Por quê? Porque você tem isso. O crente mais fraco, se eu posso usar essa frase, talvez seja até um absurdo que eu estou dizendo, mas o crente mais fraco no nível espiritual que tiver aqui, põe Satanás para correr. É verdade. O problema é que ele é ardiloso, sagaz. E ele pega um erro seu e fica na sua mente: você não vale nada, acabou, você pecou, olha o que você fez. Mas quando ele pega um crente inteligente, diabo, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas você se esqueceu do sangue de Jesus Cristo e purifica de todo pecado. Ó, o bicho bate em retirada e você se levanta e o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Então é interessante. E aí ele diz: e nos fez reis, sacerdotes para Deus, o seu Pai.
A Ele, glória. A Ele, glória. O que é glória, irmãos? A palavra glória quer dizer fama obtida através de obras. Obra, Deus tem. A fama que Deus tem pelas suas obras ecoa o universo em todas as galáxias da Terra, em todas as galáxias do mundo. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Então, tanto no céu como na terra e debaixo da terra, todos têm que reconhecer que Ele é digno de glória, de honra e de todo louvor. Aquele que é Pai, Ele é a glória e o poder para todos sempre. Amém. E aí, Ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Olha que coisa linda. Você imagina quando João contou isso? João, naquele tempo, 70 depois de Cristo, há uns 2000 e poucos anos atrás, não tinha nenhum tipo de tecnologia, não existia nem nada no termo televisivo, radiofônico, não havia nenhum sistema de comunicação que a ciência tinha inventado. Era um tempo onde as pessoas viviam de uma forma primitiva, e esse homem dizia: olha, todo olho vai ver. Alguém deve ser doido. Como todo olho vai ver? Como que o camarada que está lá do outro lado da asa vai ver? Mas o céu já estava na frente. O céu já sabia que se hoje acontecer um desastre em qualquer lugar da terra, todo olho vê, através de mídias e redes sociais, da televisão e de tantos outros canais de comunicação que existem sobre a terra. Então hoje, quando esse grande evento acontecer, não sei se é o William Bonner que vai estar lá no dia, que ele conta tanta notícia. Boa noite, hoje começa o Jornal Nacional, um cabo de crente desapareceu, e desapareceu da terra. Algumas câmeras que estavam escondidas, colocadas em algum lugar, viram, registraram o momento que o caixa do supermercado estava lá e desapareceu. Vai ter que dizer: as câmeras registraram que estava lá dirigindo o carro e o piloto motorista desapareceu. Vai ter que dizer: as câmeras registraram que o maquinista da locomotiva do trem de repente desapareceu. Eita glória! Vão ter que dizer e dar notícia. Todo olho verá. Aleluia! Porque vai ser notícia. Todos os jornais do mundo vão ter que parar. Vai ser plantão de repente. Todas as programação que tiverem naquele momento vai ser cortada para anunciar que algo estranho está acontecendo na terra. O povo está sumindo. Aí vão pesquisar: quem é esse povo? Foram os crentes. Aí vai vir os que trabalham para o anticristo. Eu não falei? Os OVNIs, os extraterrestres que estavam sobre a terra. Vão tentar provar de tudo que não foi Jesus, mas vão ter que engolir, como dizia o homem que morreu. Jesus vai voltar, glória, para buscar a igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Quem crê nessa palavra? É isso que vai acontecer. Então fica, como dizia um amigo meu, todo dia encontrava com ele, ele perguntava: ô irmão, cara, você está crente? Todo dia: você está crente? Quando ele não pergunta: irmão, cara, fique crente. Então eu vou dizer para você: fique crente, para participar desse momento. Amém? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, versículo 30, está escrito isso. E muitos vão ver Ele vindo com poder e muita glória. Não é pouca glória, é muita glória. Por isso eu posso você dar glória ao nome do Deus Todo-Poderoso. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Versículo 8 diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim.
o Senhor, que é presente, que era passado e que há de vir futuro, o Todo-Poderoso. Apocalipse fala do Alfa e o Ômega. Essas são a primeira e última letra do alfabeto que indica um caráter eterno. O trecho pode fazer referência ao Pai e também ao Filho, porque esse trecho aqui, ele indica um caráter eterno do Deus Todo-Poderoso. Esse selo de autoridade que nós vamos compreender dentro da sua grandeza, nós vamos entender que dentro desse contexto encerra-se com mais uma afirmação da natureza absoluta de Deus, porque está dizendo o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso. Que coisa tremenda! Esse Todo-Poderoso é uma afirmação da natureza absoluta de Deus, o Todo-Poderoso. Essa descrição aparece, irmãos, 9 vezes no relato do Apocalipse, e aparece mais de 50 vezes em toda a Bíblia Sagrada, dizendo que Deus é poderoso, sendo que a maioria das vezes que a palavra poderoso aparece, ela não aparece no livro escatológico, ela aparece no livro poético, ela aparece no livro histórico, que nós chamamos o livro de Jó. É onde tem mais a palavra dizendo que Deus é todo poderoso. Ele vai, toda vez que ele está orando, ele vai falar do poder e da grandeza desse Deus que é, que era e que há de vir. Os servos de Cristo estão sendo perseguidos, portanto precisa ser lembrados de que o poder absoluto pertence a Deus, irmãos. A igreja de Cristo está sendo perseguida sobre a face da terra, mas Deus não vai perder essa guerra soteriológica, que é conhecida como uma guerra contra aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Deus não vai perder essa guerra, e eu acredito que Ele vai te dar vitória, cumprir as promessas, e tudo que Ele falou, Ele vai te dar antes da volta de Cristo. Você vai participar do que Deus falou para você. É uma guerra, é uma batalha. Eu vi alguém falar hoje, grande ensinador, falando acerca dessa guerra, que é considerada uma guerra avivalística, porque quanto mais a igreja é perseguida, mais ela se encoraja para buscar o Deus Todo-Poderoso. Diziam os pregadores de antigamente que crente é igual aquele produto feito do ovo chamado Belé. Quanto mais mete e bate, mais ele vai crescendo e tendo sabor. Crente é assim, vai batendo e ele vai tomando forma, vai perseguindo e ele vai pegando experiência. Com menos espera, ele não está derrotado, agora que ele está cheio da glória de Deus. Por quê? Porque se fortaleceu nas experiências das guerras que passou, das lutas que viveu, das guerras que ele viveu. Eu, João, irmão, vosso companheiro na tribulação. Esse João aqui, ele é alguém que chama bastante a minha atenção. Nós vamos entender o versículo 9 ao versículo 20, nós lemos aqui, quando ele diz: eu, João, também sou vosso irmão, ou em outras traduções, o vosso companheiro. Você tem algum companheiro de oração? Nós estamos vivendo um tempo que é muito difícil você olhar para os 5 dedos da mão e dizer: eu tenho esse tanto de amigo fiel, que eu posso contar com ele, que ele pode contar minhas mazelas e ele vai me ajudar. Você olha para os 5 dedos aqui e fica difícil de contar. A gente tem muita gente que bate nas nossas costas, que diz que é nosso amigo. Eu até fiz um vídeo hoje, eu não sabia que ia dar a repercussão que deu. Eu coloquei em 3 redes sociais, teve uma que eu não consegui ler tudo, que mandaram tanta mensagem que eu não consegui ler mais as mensagens. Eu falei acerca de irmãos. Tenho meu irmão que partiu.
Meu irmão era um camarada que um dia ele estava bem com Deus, outro dia ele estava mais fraco, mas ele sempre era meu irmão. Ou ele, na igreja ou fora da igreja, eu sempre o tratava como meu irmão. E aí eu fico observando que aqui na igreja, o irmão canta, prega, profetiza, vocês são de Deus, um varão, meu irmão, para o Senhor. No dia que ele finalizar, no dia que ele fracassar, os crentes viram as costas, passa por eles e nem mais dá a paz do Senhor. Não é mais irmão. Que tipo de irmão é esse? Será que nós fazemos certo? Nós somos o povo que mais critica quem cai. Nós somos o exército que não tem pessoas para resgatar quem está caído. Nós somos o exército que quando vê alguém caído, a gente pisa em cima e ajuda a matar. Nós temos a coisa de ser o santarrão, o melhor que todo mundo, que quando alguém peca, ele se torna todo mundo, que você passa a outra rua para não encontrar com ele. Está errado. Está errado, irmãos. Porque um dia pode ser você. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Minha esposa sabe disso. Dia desses ligaram para mim e ela ouviu falar: pastor, é verdade que o fulano de tal separou da mulher? Eu dei uma assim, sabe? Eu até respirei para falar no telefone. A mulher perdeu o rumo de casa, saiu até das minhas redes sociais. Eu quero saber de quem caiu, não, irmãos. Se cair, eu vou orar. Eu não me alegro de saber que fulano de tal errou. E nós temos a mulher, eu já sabia, Deus tinha me mostrado, mentiroso. Você já estava torcendo para ele cair, porque se Deus te mostrar, você tem que ir lá avisar, porque se não avisar, vai ser cobrado do seu sangue. Está lá escrito na Bíblia, está lá em Ezequiel. Deus mostrou, chama e fala. Mas Deus tinha me mostrado, ou seja, eu sou vaso, eu sabia. E por que você não fez nada? E por que você não alertou? E por que você não falou? E por que você não disse? Jeremias estava lá no meio de um povo, o povo rebelde, e Deus falou para Jeremias: tu está com um cinto bonito, né, Jeremias? Olha para esse cinto, tira o cinto. O cinto representava segurança, honra, sensatez. Tirou o cinto, enterra esse cinto. Mandou Jeremias enterrar o cinto. Jeremias enterra o cinto. Depois de muitos dias, Deus disse: vai lá, tira o cinto e bate a terra. Ele tirou, estava todo morfado, rasgado. E o Senhor disse: pega esse cinto e não põe na cintura, põe nos ombros. E sai na cidade dizendo que eu virei para cobrar os pecados daqueles que estão contra mim. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Não é verdade? Você lembra do profeta, homem de Deus? Eu vi alguém falando nesse dia, achei até interessante. Profetão que mandava todo mundo se consertar. Aí Deus disse: você sabe a dor que eu sinto quando eu vejo alguém pecando? Então vai fazer o seguinte, eu vou te ensinar. Lá perto da tua casa tem um prostíbulo. Entra lá, pega a prostituta, leva para o altar e casa com ela. Eita, meu Deus do céu, que coisa terrível é essa que Deus fez com o profeta? Você lembra o nome do profeta? Você lembra o nome dele? Oséias. Vai lá e pega a prostituta. Oséias disse: oh, meu Deus, na igreja tem irmãzinha solteira, viúva. Eu vou lá. Não, vai lá na prostituta. Pega ela, dê a ela o nome e você, que dia? Olha que Deus fez com o profeta. Que dia você vai andar de mão dadas com ela, igual um casal na rua? E de noite ela vai se deitar com outros homens. Meu Deus do céu. Você vai levar conta, né? Como diz o nordestino. Vai lá levar o quê? Gaia, misericórdia. Vai lá! E ele foi. Por quê? Israel é assim: de dia anda de mão dada comigo, de noite está se deitando com Baal, Astarote, Azera e se prostituindo. O profeta teve que sentir o que Deus estava sentindo. Não foi assim que Deus fez? Então nós precisamos, irmãos, sentir a dor de quem cai.
Nós precisamos deixar de ser religioso e praticar a verdadeira religião do Evangelho. Nós precisamos usar misericórdia, graça. Graça é favor merecido. Eu estou aqui porque o pastor Carlos Cruz errou, sou o pior dos pecadores, mas a graça me alcançou e me deu a oportunidade de estar aqui. Então você tem que parar de olhar para quem errou de trejeitos, de rabo de olho. Olhe com olhar de misericórdia, porque quem está caindo hoje pode estar avivado amanhã. Eu tive uma vez na minha vida que eu tive uma queda. Veio. Eu estava orando e eu era muito usado por Deus, irmãos. Eu vivia um tempo da minha vida que parecia um raio-x, tudo que ia acontecer Deus me mostrando. Só que eu fiquei exaltado demais, soberbo demais. E um dia eu comecei a pregar, eu pregava de um lado, pregava para o outro, e cheguei a um ponto que o povo começou a me pedir oração e dizer: esse povo tem pecado. Por que esse povo pede tanta oração depois do culto? Se você olhar os trabalhos que eu faço, eu sou a última vez a sair que eu oro por todo mundo que vai pedir oração. Tem gente que até me aconselhou: pastor, termina o culto e sai correndo. Ele não sabe o que eu já passei. O povo vinha e dizia: pastor, por mim, minha vida não. Eu pensava dentro de mim: essa mulher tem pecado. Crente, passando por isso. Aí um dia eu estava orando, eu estava vindo de uma viagem fora do Brasil. Eu tive uma visão de um vaso desse tamanho, muito lindo, branco e azul. Mas o vaso brilhava muito. E aquele vaso estava de pé. E de repente veio um personagem todo vestido de branco, eu não conseguia ver o seu rosto, só ouvia a sua voz. E ele disse: esse vaso é você. Eu fiquei alegre, mas olha o que eu vou fazer com o vaso. E ele pegava a mão e descia. Quando ele descia a mão, o vaso quebrava em pedaços. E ele disse: assim vou fazer com você. E eu ficava desesperado, procurando consertar o vaso. Ele disse: esse vaso não tem conserto mais na mão do homem. E ele dizia: agora vem comigo. Ele me levava do outro lado, e eu vi um monte de água, aquelas águas barrentas, e a mão mexendo no barro, e pegava os cacos daquele vaso, trazia para cá e fez outro vaso. Só que nele não tinha mais cor, era uma cor só. Era um vaso de uma cor só, perfeito. E muita água derramava dele. Dizia: eu vou quebrar você que está assim, e vou deixar você assim. E os dias se passaram, eu não entendi. E passou um tempo que aconteceu comigo do jeito que Deus falou. Eu fiquei tão revoltado que eu fui para uma fazenda no interior da Bahia. Mudei o número do meu telefone, porque eu disse: eu não quero mais saber de crente. Lá nem pegava sinal de telefone, mas eu quebrei o chip que eu usava daquela operadora e comprei uma operadora nova que pegava na cidade, na fazenda, não tinha sinal. Coloquei o chip e deixei lá. Quando foi meia-noite, o telefone começa a chamar. Eu falei: será que a operadora está me ligando, que ele tem meu número? Quando eu atendo o telefone, era uma irmã falando em línguas. E eu me espantei porque eu não tenho o número para ninguém. E ela disse: Deus mandou anotar esse número e mandou eu ligar e dizer que você é um vaso muito precioso para Ele. Ele quebrou o vaso, mas vai fazer outro novo. Levanta-te e põe de pé. E Deus usou alguém, mandou anotar o número do meu telefone para me achar, porque de Deus ninguém se esconde. Você pode se esconder do pastor, você pode se esconder da igreja, mas os olhos de Deus são como que chama de fogo. Ele está em todo lugar e Ele vê onde você entra. E ali Deus mudou a minha vida. Deus restaurou a minha vida. E hoje, quando alguém chega para mim para contar a história que caiu, eu já sinto a dor. E eu faço de tudo para ajudar. Se eu puder, e alguém me contar o que aconteceu, fica entre eu e Deus. Tem coisa que nem minha esposa eu conto para ela, porque eu quero ver o vaso restaurado, levantado, de pé, na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando alguém vier até você, ou quando você encontrar alguém pelo caminho caído, estenda as mãos da misericórdia, que Jesus vai te abençoar. Amém? Eu, João, irmão, vosso companheiro na tribulação. Olha, a palavra companheiro deu até uma
Você tem companheiro? Você precisa ter alguém. Sabe qual é o erro dos pastores? A maioria deles é que eles se trancam numa redoma e não tem amigos para conversar, para desabafar. Porque imagina que o pastor, ele ouve todos, mas quem ouve o pastor? Eu cuido dessa igreja aqui, tem outras congregações, tem o povo do campo todo que pela misericórdia de Deus nos procura. O campo todo nos procura. Pessoal nos procura à tarde, ali na tarde da vez, nos procura quando nós vamos lá. Sempre tem alguém nos procurando. Gente de outro país me procura. Ontem minha esposa falou: amor, tem um moço aí no seu Facebook aí. Aí eu falei: quem é? Você deve estar querendo algum dinheiro. Eu falei: que é isso, amor? Nem todo mundo procura ele por dinheiro. Deve estar precisando de alguma coisa. E aí fui atender o moço, uma situação triste. Empresário, farmacêutico, dono de uma empresa grande, numa situação terrível. Conversei umas 30 minutos com ele. Quando eu terminei a conversa, ele estava avivado, falando em línguas e abençoado na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele falou: pastor, eu estava num carro aqui, ia pegar ponto de Niterói, já estava pensando coisa ruim na cabeça, mas o Espírito Santo falou: liga para o meu servo Carlos. Eita glória! Olha, é muito lindo Deus dizer: meu servo Carlos. Não sei você, ele me chama de servo. Eu sou servo e você também é servo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Isso é lindo, irmão. Que dinheiro paga isso? E ali sentei, conversei, orientei e Deus deu vitória. Agora pergunte para mim: com quem que eu vou conversar? Nos dias que eu estou, que tem dias, irmãos, que a pressão é tão grande, que eu fico pensando: meu Deus, me dá força. Tem dias que você não sabe. Essa noite a minha esposa acordou, me viu lá: o que está acontecendo? Você está... Falei: eu estou numa guerra travada nessa madrugada. Você não sabe quantas lutas enfrenta um homem que está na frente de uma obra. Você não sabe as pelejas que nós enfrentamos por comprar a briga dos outros, por ouvir as pessoas, por tentar ajudar as pessoas. Agora, eu vou conversar com quem? No dia da minha fraqueza, com quem eu converso? Se eu procurar alguém, de repente alguém vai dizer: não, o senhor é pastor. O senhor está assim? Não, senhor. Com quem que eu converso? É difícil. Nem tudo eu converso com a minha esposa, nem tudo eu vou chegar para alguém, mas eu sempre converso com Deus. Eu sei que Ele me ouve, mas é bom ter um ser humano de carne que te dê um abraço, que aperta a sua mão e que diga: eu estou contigo, vai passar. Quantas das vezes eu fiquei um tempo desempregado, sem salário, e eu quase entrei numa depressão. Minha esposa dizia: vai passar, fica tranquilo, vai passar. E era só ela que ganhava. Ela chegava em casa, eu me sentia, sabe, o menor dos homens. Mas ela nunca chegou e disse: olha, vai, não, vai passar, Deus vai dar vitória. Quantas das vezes ela recebeu o salário dela: amor, pega aqui o dinheiro, guarda aí. Então nós precisamos de alguém. Você precisa de alguém. O diabo quer que você não se relacione com pessoas, porque ele quer você isolado, na caverna, sozinho, depressivo. Ele quer que você desista. Você precisa de um companheiro. Você precisa de alguém para você desabafar, colocar para fora, dizer, gritar, pedir socorro. Aleluia. Precisa. Não fique isolado, se sentindo desprezado. Você andou em pecado porque eu pensei. Não, irmão, você é ser humano. Há uma luta da carne e do espírito. Tem dia que a tua carne quer pecar, mas o espírito grita mais alto e você sai e Deus te dá vitória. Tem que estar ligado. Não é assim que funcionam as coisas? Então João disse: João, irmão, vosso companheiro na bênção. Foi isso que ele disse? Na minha tradução está na tribulação, dá no mesmo. Companheiro da tribulação. Eita, é difícil. Quando está fazendo churrasco, né, pastor Antônio?
É tanto amigo querendo ser teu amigo. Eu lembro que eu passei uma prova, irmãos, passei uma prova grande na minha vida. Eu nunca esqueço, é por isso que quando eu vou comer, eu falo para minha esposa, não olha o preço do prato, olha se eu gosto. O preço a gente faz depois, passando em 10 vezes, vamos comer esse negócio, né? Então, às vezes, eu passei uma prova que eu não tinha um centavo no bolso. Aí Deus falou comigo andando de ônibus, no Rio de Janeiro. O Espírito Santo dizia para mim, pega o ônibus, vai na praça tal e prega o meu evangelho. Eu entrava no ônibus e ia lá e pregava. Teve um dia que eu desci do ônibus, tinha uma mulher numa cadeira de rodas. E o Senhor falou para mim, vai lá, que eu vou curar ela. Hoje, para todo mundo ver que eu sou Deus. E eu, crente, foi que eu tenho coragem, desci, cheguei lá na cadeira de rodas, bom dia, Pai do Senhor. Ela, não posso dar paz do Senhor, que eu estou dizendo. Eu falei, não estou perguntando a sua posição, a paz do Senhor. E ela, a paz do Senhor, pega, ela segurou na minha mão, estava com um vidrinho de azeite no bolso. Eu não sei onde está o meu azeite, você sabe onde está? Está sumido, acho meu azeite, viu? Eu sempre andei com azeite, não, mas é o que eu tenho, um que eu preparei especial. Que eu levei para a mata, como os crentes hereges, diz que nós somos hereges, deixa eu ser herege, levei para a mata, né? Aquele que enterra, que o povo disse que se botar sai fogo, pronto, eu botava naquele no bolso e saí com ele, cheguei lá, taquei uma vida de azeite na cabeça da mulher, falei, levanta e anda! Vou olhando, a mulher deu um pulo da cadeira de rodas, foi batizada com o Espírito Santo, no meio da rua, e juntou aquele monte de gente, e o povo dizendo, aí teve um cara que falou, é combinado! Ó, o infeliz! E a irmã dela estava lá na combina, minha irmã tem 20 anos que não anda, está paralítica por causa de um acidente. Foi Deus que fez isso. Ali fiz o apelo, um monte de gente aceitou Jesus, e agora eu fui embora com fome, sem R$1 no bolso. Aí Jesus falou assim para mim, entre na lanchonete e peça o que você quiser. Eu falei, mas Senhor, não tem dinheiro. Tu está vendo? Entrei. Sentei na mesa. O rapaz chegou e falei, aquele pernil com pão, traga um para mim, traga Coca-Cola, um suco de laranja e um café. Eu sou exagerado. E ele trouxe, eu comi pernil com pão. Quando eu estava terminando, eu tenho vontade de comer uma coxinha. Deu uma coxinha, por gentileza? E eu falo, Jesus, a fome está acabando, né? Já eu vou embora. E aí, quando eu estava terminando de comer a coxinha, entrou o moço. É você. E eu? O que é que eu fiz? Ontem eu tive um sonho, que eu entrava nessa lanchonete e o Senhor dizia, pague a conta do meu servo. Eita glória! Que o Senhor tire minha vida desse altar. Se eu estiver aumentando aqui nesse texto, pague a conta do meu servo. E dei a ele ali uma oferta, pagou a conta, me deu a oferta, eu vou ter abençoado, dando glória a Deus. Jesus cuida de nós. Olha para o seu irmão e fala, fique calmo. Jesus está cuidando de tudo, vai dar tudo certo. Jesus cuida de você. Na hora da luta, da crise, da tribulação, Ele é contigo. Os homens podem te abandonar. João disse, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Amigo no reino, na busca. Tem que ter um amigo para buscar, que se quiser orar. Eu sempre tive um irmão que orava comigo sobre monte, testemunho. Eu teve um tempo que eu quase virava cabrito de tanto viver no monte. Subia no monte, ficava 3 dias dentro da mata, isolado lá. Mas quando descia de lá, saía pingando azeite e o demônio tinha que bater em retirada. Teve uma prova que eu passei com minha esposa, passamos uma prova tão grande que a gente virou cabrito. Eu e ela no monte, de dia, de noite, de madrugada. E fizemos uma campanha, e no tempo da campanha era chuva, né, amor? Aquela chuva torrencial, no meio da mata fechada, eu e ela lá, chorando, orando. De repente, saiu um profeta de dentro do mato, mais doido do que nós. Meu servo! Eu falei, Deus nos ajudou. Essa prova vai acabar. Eu vou mudar a vida de vocês. Faleceu um dia desse, até postei nas minhas redes sociais, o pastor que foi profeta para nós dentro da mata.
As pessoas nos veem, mas não sabem de onde a gente veio. Tem gente que sabe a história nossa que os outros contaram, às vezes até mentindo, mas não sabe a nossa história de busca, de humilhação e de descer na presença do Senhor. Não sabe quantas noites nós ficamos no mato, né? Buscando ao Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor levantou ali o irmão no meio daquela mata e disse: vou mudar a vida de vocês. E foi assim: vou mudar a história de vocês. E tudo que Deus falou naquela noite começou a acontecer nas nossas vidas. E Deus mudou a nossa história, porque Ele é poderoso para mudar a nossa história. E aí João diz dessa maneira: amigo do rei. Tem que ter um amigo no rei. Amigo do rei. Na perseverança tem que ter alguém que está junto contigo ali, que às vezes a gente está meio assim. A Bíblia diz isso: é melhor dois do que? Porque se um cair, o outro. Então tem que ter alguém para ajudar você. Levanta, rapaz, vai dar certo. Deus vai dar vitória, Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Tem que ter alguém, amigo do rei. E Jesus, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátmos. Por causa de que João estava na ilha de Pátmos, irmãos? Por causa da... Tem gente que prega a palavra e está pregando a palavra e vendendo a palavra. João pregava a palavra e foi preso por causa da palavra. Tem gente hoje rincando com a palavra, comprando mansão com a palavra, tirando onda por aí com a palavra. Só que o juiz vai chegar e está tudo lá anotado. Tem gente que só serve para pregar se mandar 5 mil, 4 mil, 10 mil para ele. Tem gente que está usando a palavra para fazer mercado. Porém, ainda existe aqueles que pregam a palavra por amor, a palavra do Deus Todo-Poderoso, que é a palavra do Deus Santo, e é Ele que está aqui. Por causa da palavra, meus amados irmãos, achei-me em espírito no dia do Senhor. Arrebatamento, o Senhor arrebatou ele, não foi em corpo, foi um arrebatamento de espírito. Achei-me em espírito diante do Senhor. Aí ele diz: e ouvi por detrás de mim. Olha, Deus não veio por detrás dele. Imagina o susto que ele teve. Ouvi por detrás de mim grande voz, como de muitas águas. Na tradução que eu estou lendo, como de trombeta. Voz de trombeta. Eita glória! Dizendo: o que vês, escreve um livro. Por isso que é bom, irmãos, registrar as coisas, as experiências que Deus tem. A maioria das vezes que Deus falou comigo, tem alguma Bíblia anotada que eu escrevo lá, dia tal do mês tal, Deus falou isso comigo em tal lugar. Muitas coisas eu anoto. Quando acontece, eu lembro que Deus falou comigo. Escreve no livro e manda as 7 igrejas. Se fosse hoje, ele dizia: envia um WhatsApp. O e-mail quase que já está meio ultrapassado, né? Envia o WhatsApp. Se errar a edição, edita. Tem 15 segundos, 15 minutos para editar. Manda lá as 7 igrejas. Aí ele vai falar as 7 igrejas, que eu vou começar a pregar sobre essas 7 igrejas na próxima semana. Depois do dia 26 tem um evento. Éfeso, diga comigo: Éfeso. Esmirna. Pérgamo. Tiatira. Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Aí ele diz assim: voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, que é os 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, que é branco, cingidas, a altura do peito como uma cinta de ouro, e a sua cabeça, cabelos eram brancos como a alva, lã como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente, ao bronze bonito, como que refinado numa fornalha. Como que refinado numa fornalha. Era coisa linda, né? Que visão bonita. Esse aqui teve uma visão bonita, mas Ezequiel não teve uma visão bonita. Imagina o cara estar orando de madrugada e ver você, um rosto de águia, rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem, uma assombração. Eu saía correndo.
Eu não ficava naquele lugar nem por um decreto, irmão. E ele viu, mas esse aqui viu a visão do próprio Filho de Deus. Amém? Vamos parar por aqui. Fiquemos de pé. Quem entendeu a palavra hoje, diga amém. Amém. É um estudo misturado com pregação de avivamento. Para você sair daqui alimentado, restaurado, renovado. No próximo culto de ensino, nós vamos falar sobre Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja, irmãos, que tinha tudo para ser no coração de Deus. Era potência. Tenho visto as tuas obras, sei do que tu tens feito, tenho visto que tu tens crescido. É uma igreja poderosa, porém tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Traga um lenço na outra. Outro culto de ensino, você vai chorar para voltar no primeiro amor. Estamos vivendo um tempo que somos crentes, irmãos, religiosos. Viemos ao culto, batemos o ponto, voltamos para casa e se perguntar o que aconteceu dentro de mim, não, estou do mesmo jeito, sai pior do que entrei. E a culpa não é do pastor nem é do pregador. Por quê, pastor? Porque a culpa é de quem veio adorar. Eu costumo dizer que não existe culto ruim. Não tem aquele negócio. Como foi o culto hoje? O culto hoje não prestou. Não existe culto ruim, existe crente ruim. Por quê, pastor? Porque o culto é para Deus. E se o culto é para Deus, é só Deus que pode avaliar o culto. Então, o que acontece então, pastor, comigo, que eu cheguei no culto e não aconteceu nada? Porque você não entrou como adorador. Você entrou como espectador. Mas se você entrar, sentar no banco, guardar seu celular e começar a glória. Aleluia. Oh, Jesus, usa os teus pés. O irmão vai cantar, você usa ela. O louvor começa a cantar, você começa a prestar atenção na letra, e daqui um pouco começa o fogo, e aquele fogo vai tomando você, e de repente daqui um pouco você está cheio da glória de Deus. Por quê? Porque você veio adorar. Então por que não está acontecendo muita coisa? Porque tem poucos adoradores. Tem muita gente e pouca gente adorando. Que nós possamos sair de casa para adorar, irmão. Não para especular a vida de ninguém, nem para ver o que vai acontecer no culto. Vamos buscar a Deus. Eu vim aqui, eu quero sair daqui cheio, eu quero sair daqui renovado. Eu trabalhei o dia todo, estou cansado. Hoje eu acordei 4 horas da manhã, passei o dia na rua, saí de casa, peguei um temporal, tive que voltar para trocar o terno, que até chegar o carro molhou tudo. Já cheguei atrasado na igreja, mas eu já saio daqui sentindo a presença e mostrando o poder. Por quê? Porque eu vim aqui adorar a Deus. Amém? Então, se você veio adorar a Deus, você vai sair renovado. Não existe a igreja de antigamente. Não existe igreja de antigamente. É que os crentes de antigamente se ligavam mais, buscavam mais, oravam mais, tinham mais compromisso com Deus, buscavam o Senhor e fugiam do pecado. Faça isso que você vai ver o que vai acontecer. Vai descer poder de Deus na sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Quantos vieram aqui adorar a Deus? Diga amém. E observou o próximo culto de ensino. Nós vamos aprender se precisamos ou não voltar ao primeiro amor. Termômetro, irmão, da tua vida espiritual vai ser medida no outro culto. Amém? Vamos orar. Amanhã nós temos ceia. Oh, irmão, ceia do Senhor. É um dia de nós nos colocarmos para buscar a redenção de Deus.